Shalom Adonai, graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o grande Deus, o Alfa e o Ômega, visite a sua mente, seu coração, o seu lar e a sua família. Ele traga uma palavra rema, a palavra revelada. Eu saldo os amados irmãos e irmãs, famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Shalom Adonai. Que a paz que rompe todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa e o seu lar. Mulher, homem, igreja na terra. Deus te ama de tal maneira que enviou o teu próprio Filho Jesus Cristo de Nazaré à terra para morrer no seu lugar, ressuscitar e assentar à direita de Deus e ainda velar pela tua vida. Jesus Cristo é o seu mediador e intercessor. Eu abençoo a vocês com a paz de Cristo Jesus. Que aquele choro de tristeza que estava te importunando, Deus envia esse choro para o fundo do mar do esquecimento. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que eu creio. Você tendo fé, absorvendo essa palavra, pode mudar a sua vida para melhor. Porque a palavra de Deus não volta vazia. É uma palavra rema, é uma palavra poderosa, forte, majestosa e maravilhosa. Vamos nesse momento orar. Oração é falar com Deus. Convido vocês agora a entrar no momento de oração. Senhor meu Deus, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que está sentado ao teu lado, eu te peço, Senhor, continue olhando para a tua igreja na terra, para todas as nações, para a terra prometida, Terra Santa, Israel, Jerusalém, para todos os países, para todas as famílias, para todas as mães e pais espalhados na terra. Senhor meu Deus, o Senhor sabe aquela mulher, aquele homem que precisa agora de ouvir esta palavra. Senhor, alcance com a tua onipotência, onipresença, onisciência esta vida que precisa ouvir esta mensagem para saber que o Senhor está chamando esta pessoa para se levantar do pó e da cinza e receber uma grande vitória. Entregamos as nossas vidas e o culto ao Senhor. Fala, Deus, sobre as nossas vidas. Amém. Meus amados e minhas amadas, a palavra de Deus hoje é no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro da criação. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Ouvir, crer e viver. Eu vou repetir essa palavra para você, mulher, homem. Você precisa ouvir, crer e viver. A palavra de Deus revela: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te far-te-ei uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação, farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um segredo na vida: ouvir, crer e viver. Abraão teve uma experiência com Deus. Primeiro, Abraão ouviu. Abraão acreditou. E Abraão foi viver o que ele ouviu e o que ele acreditou que Deus falou com ele. Deus chamou Abraão para sair da terra dele e para uma terra que ele não conhecia. Primeiro Deus fala e a igreja ouve. Abraão ouviu a voz de Deus sobre promessas, mas Abraão só saiu da casa dele para ir para um local que não conhecia, porque ele acreditou. E Abraão, por saber ouvir Deus, esperar o tempo de ouvir Deus, ele
acreditou, e por ele acreditar, Abraão viveu. Assim são muitas pessoas hoje na terra. Querem viver o melhor de Deus, mas não querem aprender a ouvir Deus falar. Muitos querem a promessa, mas não querem ouvir. Para você, eu, desfrutar, viver das promessas de Deus, primeiro nós temos que aprender a ouvir Deus falar. Depois nós vamos crer, acreditar que o que Deus falou, Deus é capaz de executar esses projetos, esses sonhos, essas missões que Ele envia nós a fazer. E vamos viver o melhor de Deus. E Ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você precisa aprender a ouvir Deus falar com você. Naquele momento não tinha a Bíblia Sagrada. Naquele momento a Bíblia era ouvir Deus de boca de trovão na terra, do céu para a terra. E assim Abraão viveu porque ele ouviu o Deus forte, poderoso, e ele acreditou. Por isso que Abraão viveu as promessas de Deus. Você hoje tem, ainda como Abraão, o Espírito Santo. E naquela época Jesus Cristo não tinha vindo. E hoje Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus porque Ele já veio aqui. Hoje nós temos esse grande milagre, a ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, o livro das revelações, o livro sagrado. Você, quando quer ouvir Deus, você pode ouvir Deus com a própria boca, falando através de trovão, através de profetas, sinais. Mas Deus também fala através da leitura bíblica. Deus fala através da Bíblia Sagrada. Você hoje ouviu Deus falar com você? Quando você acordou, da manhã até a noite, você ouviu Deus falar contigo? Existe um momento que Deus fala com a própria voz, aquela voz de fogo que treme até os ossos. Mas existe um momento que Deus quer falar com você através de uma leitura bíblica. Quando você não conseguir ouvir Deus falar espiritualmente, como falou com Abraão, vai ler a Bíblia, mulher, homem, que a leitura da Bíblia não é nada mais e nada menos da boca de Deus falando do céu para a terra. Depois que você lê a Bíblia, você vai saber que Deus fez você ouvir no seu coração espiritual, através da meditação e da leitura bíblica, a voz de Deus. E após você fazer a sua leitura bíblica, você vai crer naquilo que você leu, vai acreditar. Depois que você ouviu e que você acreditou, você agora vai viver. Eu fico pensando quando Abraão ouviu a voz de Deus: sai de tua casa hoje e vai para uma terra que tu não sabes onde é. Eu te abençoarei, te farei grande, te farei forte, e abençoarei todos os que te abençoarem, Abraão. Naquele momento ele era Abrão. Nesse primeiro momento ele era Abrão. Mas depois que Abrão ouviu Deus, acreditou, ele foi viver, inclusive mudar o nome dele. Abrão, porque ouviu Deus e acreditou em Deus, Deus começou a fazer mudança na vida dele. Mudança de território, mudança de um lugar, de uma localização para outro lugar. Depois, trocou o nome dele. Esse Deus é tremendo. Abraão, ele começou a viver uma viagem maravilhosa, uma viagem de promessa de Deus. Depois Abraão viu que o nome dele foi para viver um novo nome, de Abrão para Abraão. E aí começou uma sequência de provas, lutas, adversidades e de um viver de milagres na vida deste homem chamado Abraão. Você que está sendo alcançado por essa palavra, você agora está no primeiro ponto de Abrão, que se transformou em Abraão. Você está ouvindo Deus falar agora através da palavra de Deus.
E agora você vai crer no que eu vou te perguntar? Responda a você mesmo, não responda a mim. Você acredita que Deus é capaz de fazer na sua vida o que Ele fez você ouvir da parte dele que Ele quer fazer? Se você disse amém, é porque você creu, você acreditou. Então você agora tem que se preparar, porque você já ouviu e você acredita. Agora você tem que se preparar para viver. Ouvir, crer e viver é um conjunto, é um pacote, é um kit completo. Você já parou para pensar quando Deus deu a ordem a Salomão para construir o templo? Ele ouviu, acreditou e construiu. Salomão só teve sucesso naquela construção porque ele acreditou no que ele ouviu. E ele viveu a construção do templo de Salomão. Assim são muitos homens e mulheres na Bíblia. Ouviu Deus falar. Maria, a mãe de Jesus. Mais uma vez, vamos falar da mulher bem-aventurada. Maria ouviu Deus falar. Conceberás um filho, que é o meu filho, Jesus Cristo de Nazaré. Sem homem nenhum te tocar. José não vai te tocar. Maria ouviu, Maria acreditou e Maria viveu o parto, o nascimento de Cristo Jesus. O milagre só nasce quando nós ouvimos o Deus certo falar, que é o único Deus de Israel, e nós acreditamos nele, cremos nele. Esse milagre você vai ver nascer. O que Deus fez você ouvir não foi coisa do seu emocional. O que Deus fez você ouvir da parte de Deus, em sonhos, em profecias, em revelações, em leituras, em estudos da Bíblia, em cultos, em congressos, em evangelismo, em círculo de oração, no monte, no quarto de guerra, na cozinha, na sala, no banheiro, no carro, no ônibus, no lombo de um animal, numa bicicleta, em um avião. Não é coisa sua, é coisa de Deus. Ele deixou você ouvir alguns segredos que Ele tem para com você. E a pergunta que você tem que fazer a você mesmo: você está acreditando que o que você ouviu pode acontecer? Aí vamos lembrar do jovem José do Egito. José ouviu, José sonhou, José viu, mas José ouviu: olha, eu, Senhor, vou fazer isso contigo. José ouviu, José acreditou, mas em ouvir e acreditar tem um processo da promessa passar no fogo. Mas José confiou e José viveu a promessa e as promessas que Deus fez a ele, ainda jovem, porque José, além de ouvir, ele acreditou. Só vive a promessa quem sabe ouvir o Deus de Israel e quem acredita no Deus de Israel. Existem coisas que Deus vai falar a você e a mim que são coisas impossíveis de acontecer. Existem projetos de Deus para a vida de certas pessoas que nenhum arquiteto humano, nenhum engenheiro, nenhum professor, nenhum matemático possa definir como fará isso. Porque as promessas de Deus, para quem não confia em Deus, não tem forma. As promessas de Deus, os mistérios de Deus, os mantos de revelações das profecias, dos sonhos que Deus entrega ao homem, a uma mulher, se aquela pessoa que ouviu não estiver em espírito, o milagre nunca vai ter forma. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Quando Deus faz você ouvir algo que Ele quer te dar, você tem que primeiro crer para depois viver. Mas nesse processo de ouvir e crer até viver, você tem que ter cuidado com quem você vai compartilhar os sonhos que Deus tem na tua vida. José compartilhou com pessoas que não estavam em espírito, com os irmãos dele. E os irmãos de José não viram forma. Eles ouviram os sonhos que José teve. Para ele aquilo era uma terra sem forma.
Para aquilo era algo sem forma. Mas assim mesmo, eles não acreditando em José, eles venderam José como escravo e falaram ao pai que José tinha morrido. Mas como, se eles não acreditaram? Por que eles venderam José? Se para eles José era louco, era um menino sonhador, por que eles não deixaram José ser envergonhado? Sabe por que eles venderam José? Porque no fundo, eles pensaram, quem é esse irmão nosso que vem com um sonho desse? Aquele sonho era tão grande para José que incomodou os 3 irmãos de José. Muito cuidado com quem você fala, confidencia os segredos que Deus tem a você. Porque você pode estar falando a pessoas que não vê forma no que Deus quer te entregar. Assim foi a terra. Quando Deus olhou para a terra não tinha forma. Se você estivesse lá no céu, com a visão de ver a terra, eu e você, será que nós íamos ver forma na terra, ela sem forma? Mas Deus olhou a terra sem forma e Deus confiava no que o próprio Deus era capaz de fazer. Deus acreditou nele mesmo. Por isso que Deus viveu a terra sem forma, com forma. Por isso que Deus viu da escuridão ter luz e do vazio ter vidas racionais e irracionais. Plantas, mares, sol, lua, tudo que tem estrela, céu. Então, você tem que ter cuidado, porque às vezes você está falando com uma pessoa que você ama, que você gosta, você confia, mas essa pessoa não vai ver forma nenhuma de acontecer isso que Deus está querendo fazer contigo. E aí vai te provocar, vai te confrontar, vai mexer contigo, vai te perturbar, vai contar as pessoas que não devem contar e vai ter um levante muito forte. Então, você só pode contar as coisas que Deus te fala para quem Deus manda você falar. Porque a arca, ela teve forma? Porque Noé ficou calado. Noé, naquele momento, ele foi um homem muito sábio. Os vizinhos queriam saber o que ele estava construindo. Mas Noé ouviu um projeto de Deus, acreditou e fez. Enquanto Noé fez, ele não viveu o milagre da arca. Mas quando Noé fez a última ordenança na arca, Noé, ele viveu o que ele ouviu e o que ele acreditou. Para você sair da sua casa com um nome e ter outro nome, só se você ouviu o Deus de Israel e acreditou. Deus está mandando você ouvir essa mensagem agora, para você relembrar do que Deus te prometeu, filho. Para você, Deus tem o melhor, mas muitos ainda, dentro da tua casa, dentro da sua parentela, do seu bairro, da sua comunidade, do seu trabalho, do seu ministério, da sua escola, da sua faculdade, da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Pessoas estão olhando você sem forma de sair dessa situação. O importante não é quem olha você sem forma do milagre acontecer. O importante é você ser relembrado hoje do que você ouviu há tempo atrás, do que Deus falou que ia fazer na sua vida. A questão é você não deixar de crer no que você ouviu, porque depois que ouve Deus e confia em Deus, vive o que ouviu e o que confiou. Você, a partir de hoje, desse momento, pare um pouco quando acabar esta mensagem. Vá para o seu quarto de guerra, vá para um canto, você e Deus, e pede assim a Deus: Deus, em nome de Jesus Cristo, traz à minha mente o que traz paz e esperança. Ele vai te relembrar dos sonhos, dos projetos, das profecias, das revelações de paz e esperança. Aí você vai falar: meu Deus, eu estou relembrando agora. Existem pessoas que têm amnésias espirituais, existem pessoas que têm amnésias físicas. Está repreendido, já está curado agora. Se essa pessoa tinha, não vai ter mais, em nome de Jesus.
Mas cuidado com a amnésia da fé. Essa é perigosíssima. A amnésia espiritual é um perigo. Então não aceite a amnésia espiritual e nem física. Mas se você sofreu a amnésia espiritual por tantas lutas, tantas dificuldades, pede a Deus agora, cura-me da amnésia, do esquecimento espiritual e traz à minha memória o que traz paz e esperança. A palavra de Deus revela no livro de Jeremias que os pensamentos dele são de paz e não de mal. Então, Deus está mandando você ouvir agora e você crer que aquilo que Ele desenhou para você, aquilo que Ele te sinalizou há muitos e muitos anos, ou há muitos e muitos meses, semanas, dias, horas, minutos ou segundos, Ele está dizendo, se prepara para viver. Meu amado e minha irmã, Deus, Ele não fez ninguém na terra para deixar te viver o que Ele falou e o que você pode confiar nele. Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa no que prometeu a você e nem a mim. Aprendemos com Deus, meu amado. Deus, Ele fez tudo para você e para mim. Quem sabe você agora vai se levantar do pó e da cinza, porque Deus está falando contigo. Eu fiz você ouvir, homem. Eu fiz você ouvir, mulher. Há tempos atrás, promessas, revelações, profecias. Deus tem repetido a você de várias formas. Às vezes você está na rua pensando em outras coisas. Às vezes você nem lembra mais do que Deus te prometeu. Às vezes você está tão exaustado, exaurido, cansado, cansada, que nem passa na tua mente, no teu coração as promessas de Deus. E de repente, no de repente de Deus, Ele faz você voltar a sonhar aquilo que é impossível. Quando Deus fizer você voltar a sonhar o impossível, a primeira coisa que você tem que fazer, crer. Porque depois você vai viver. Não importa a idade que você vai viver. Não importa o dia que você vai viver. Não importa o tempo que você vai viver. E se Deus está falando que você vai viver, porque você vai viver para desfrutar. Você não vai viver para ficar numa cama vegetando. Deus não quer cumprir a promessa em sua vida, você vegetando numa cama sem poder desfrutar. Ele quer cumprir a promessa na sua vida, para você desfrutar do que você ouviu, do que você crê, e você vai viver. Esta é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Uma palavra muito curta, muito direta, muito profunda. Volte a ouvir a voz de Deus. E se você, neste momento, estava no meio de um turbilhão de problemas e de vozes de pessoas em carne, sem espírito, se afasta um pouco, como o apóstolo Paulo, e vai conversar com Deus. Como Moisés se afastou de Josué e Caleb, do povo no deserto, e foi conversar com Deus. Quando Deus deu a orientação a Moisés a subir naquele monte, Moisés subiu para ouvir. Moisés subiu para ouvir. E quando Deus falou com Moisés, Moisés acreditou que era Deus. E Moisés desceu o monte com o que ele ouviu e com o que ele acreditou. Caneta na mão de Deus é fogo. Caneta na mão de Deus é raio. Ele não subiu com caneta na mão. Ele não subiu com um caderno na mão. Ele não subiu com um martelo na mão. Ele não subiu com a peça de uma ferramenta para escrever na pedra. Ele não subiu com lápis. Ele não subiu com um objeto para escrever da pedra. Ele subiu de mãos vazias, mas de coração cheio. Mas Moisés, quando subiu, a caneta de Deus escreveu na pedra. Mas antes de Deus escrever na pedra com a própria caneta,
do fogo, do dedo de Deus, Deus fez Moisés ouvir. E viu Deus passar de costa. E Moisés desceu, vivendo o que ele ouviu, o que ele viu. Ele confiou, ele desceu com as tábuas dos mandamentos. Você hoje vai descer desse monte de oração agora, que é esta palavra, que é este culto. Você agora vai descer para sua cozinha, para seu quarto, para sua sala. Você vai descer para as pessoas que estão ao seu lado e vai falar: eu ouvi Deus falar comigo agora. E eu confio e vou viver tudo que Deus escreveu para mim. Você não precisa, às vezes, nem de caneta e nem de lápis. Às vezes nós precisamos para escrever. Mas o que Deus está querendo escrever para mim e para você não é com as nossas mãos, é com a caneta de fogo dele, com o dedo poderoso dele. Volte a ouvir Deus. Volte a crer em Deus. Porque só vive o melhor de Deus quem ouve Deus e quem confia em Deus. Agora eu vou fazer uma oração pela tua vida. E antes de eu fazer essa oração, eu quero ler de novo, para você ouvir o que Deus quer fazer na sua vida e na família Castilho, e na sua família e na minha vida. Eu quero que você pare um pouco agora. Se tinha alguém tirando a sua atenção, faz silêncio. Eu quero que você ouça o recado de Deus para você, porque eu estou ouvindo o que Deus está falando comigo. Posso falar agora? Você está preparado para ouvir o que Deus quer fazer na tua vida? Então, ouça. Ora, o Senhor disse a Abraão. Ora, o Senhor disse à família Castilho e a esta família: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele quer te abençoar. Do versículo 1 ao versículo 3, ele só quer uma coisa, aqui e aí: abençoar. E agora, você ouviu Deus falar que Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer forte. Ele quer abençoar você e a sua família. Ele quer que você seja grandemente abençoado. E Ele vai te engrandecer nas promessas dEle. E você vai se diminuir na presença dEle. E você está ouvindo o que Deus está falando contigo? Fica ligado. Ele está falando. Ouça, mulher, homem. O Deus de Israel quer te abençoar, quer te fazer grande. Ele quer abençoar quem te abençoa. Ele vai amaldiçoar quem te amaldiçoa. Você agora ouviu Deus falar a você uma palavra. O Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quer te fazer grande, forte, reconhecido, reconhecida, exaltado, exaltada. Quer te abençoar. Você confia? Eu confio. Você acredita? Eu acredito. Abraão acreditou. Eu vou viver. Estou vivendo e vou viver ainda mais o melhor de Deus. Abraão, ele viveu o melhor de Deus. E você? Quer viver o que Deus escreveu para você? Então declara: eu creio. Eu creio. Eu creio. Quero abençoar vocês. Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, essas famílias espalhadas pelos 4 cantos do planeta chamado Terra, continue visitando homens e mulheres, Senhor. Senhor, aonde não tem o remédio da cura, entra com tua mão da cura. Aonde não tem a restituição, entra com restituição. Aonde tem a morte, entra com a vida. Onde tem a humilhação, entra com a exaltação. Aonde tem, meu Pai, o pecado, entra com a santidade. Aonde tem a condenação, entra com a salvação. Ó, meu Pai, onde tem a prisão, entra com a libertação. Onde tem o pecado, entra com a santidade, Senhor. Meu Pai, esta mulher, este homem que ouve esta palavra,
ouvir o Senhor falar agora. Quero te abençoar, filha. Quero te abençoar, filho. Quero abençoar os teus. Quero abençoar quem te abençoa. E quero que você viva as minhas promessas. Nei carabassuia lavaciane queremanchas. Rilamocios. Que venha o Senhor sobre a viúva, que é a igreja. Que venha o Senhor sobre o homem e a mulher humilhado na terra, para exaltar esse povo hoje. Senhor, nesta casa onde tinha choro e pranto de dor, eles creem agora que eles ouviu a palavra, que abençoado será eles, e eles vão crer e vão viver. Eu vos abençoo com a palavra de Deus, com o nome de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus que lhe abençoe. Ouça Deus falar e creia no que Deus fala. Você vai viver obedecendo o Deus de Israel cada promessa escrita por Deus. Vai viver uma por uma até o teu respirar na terra ser encerrado. Shalom Adonai.